É um alerta CM. Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, foi detido neste domingo, assim como o chefe da Juventude Leonina, Mustafa. Estas detenções foram feitas pelo DIAP de Lisboa, em colaboração com a GNR, no âmbito da investigação à invasão da Academia de Alcochete e às agressões que se seguiram aos jogadores e a equipa técnica do Sporting. Bruno de Carvalho e Mustafa não estiveram presentes no ataque de 15 de maio, mas são suspeitos de terem ordenado e ajudado a coordenar o mesmo. Assim, Bruno de Carvalho é preso no âmbito deste processo, vai ser presente nesta segunda-feira a um juiz no Tribunal do Barreiro. Lembrar que vai responder por terrorismo e pela autoria moral de crimes como ofensas à integridade física e sequestro. Quanto ao chefe da principal claque do Sporting, Mustafa, já estava envolvido noutro processo em cumplicidade com Paulo Pereira Cristóvão em relação às agressões de Alcochete. Há já 38 detidos preventivamente. Agora, Bruno de Carvalho e Mustafa são os número 39 e 40. Resta perceber qual será a medida de coação que vai ser decretada depois deste primeiro interrogatório a Bruno de Carvalho e Mustafa, que se vai realizar amanhã no Tribunal do Barreiro. A acompanhar desde a primeira hora este alerta CM, que demos em primeira mão aqui na CMTV, está o jornalista e editor de Portugal, Henrique Machado, que entra agora em direto via contacto telefónico. Henrique, boa tarde. Importa desde logo perceber em que circunstâncias se deu agora esta detenção. Boa tarde. Sim, esta operação final, se assim podemos chamar, é o culminar de tudo aquilo que foi feito ao longo dos últimos meses e mais concretamente desde maio, desde que ocorreu aquela invasão a Alcochete e que levou já dezenas de detenções confirmadas até com prisões preventivas daqueles que foram os executantes do crime. Estamos a falar de elementos da Juventude Leonina, a principal claque do Sporting, mas faltava de facto, e essa era uma sensação que existia inclusive na opinião pública, de que aqueles 40 elementos que invadiram o centro de estágio teriam que ter sido coordenados de alguma forma por alguém que tivesse acima na cúpula da estrutura, nomeadamente da Juveléu, pelo menos ao nível da Juveléu. E ao nível da Juveléu sabe-se que quem manda é Mustafa, que é este chefe da claque, digamos assim, que hoje acaba por ser detido. Ele é um dos dois detidos, e o outro é Bruno Carvalho, precisamente porque o Ministério Público, mais concretamente o DIAP de Lisboa, na investigação que faz desde a primeira hora com a GNR e que contou também com a colaboração da PSP, conseguiram estabelecer uma relação para o processo a Bruno Carvalho, no sentido de ser ele também um dos mentores do crime, ser um instigador, tinha poder sobre a claque, exercia poder sobre a claque, muito concretamente em relação a Mustafa, que era uma pessoa próxima de Bruno Carvalho, e foram surgindo ao longo dos meses testemunhos a darem precisamente conta disso mesmo, a darem conta dessa relação, até de alguma promiscuidade, entre o então presidente do Sporting, Bruno Carvalho, e a cúpula da Juveléu. E quando eu me refiro a testemunhos, refiro-me a testemunhos muito em concreto, que apontam para conversas mantidas entre Bruno Carvalho e Mustafa, no sentido de que, efetivamente, aquele crime viesse a ocorrer, a invasão a Alcochete. Já havia uma série de circunstâncias que eram do domínio público, nomeadamente o facto de Bruno Carvalho ter alterado a hora do treino. Ele tinha sido já apontado por ter mudado a hora do treino naquele dia da invasão a Alcochete, e na posse de todas essas informações o Ministério Público foi juntando as peças e conseguiu de facto demonstrar, ou pensa o Ministério Público ter demonstrado, porque agora só os juízes de instrução amanhã em sede de primeiro interrogatório poderá dizer, confirmar ou não, mas pensa o Ministério Público que conseguiu consolidar provas, fortes indícios de que Bruno Carvalho é o autor moral, ou um dos dois autores morais destes crimes gravíssimos, que passam por associação terrorista, por ofensas graves à integridade física, por sequestro, etc. E as pessoas, para certos crimes lhes serem imputadas, e nomeadamente para Bruno Carvalho ser indiciado pela prática de todos estes crimes, ele não precisa de ter estado fisicamente no local. Aliás, a prova disso foi a penúltima detenção no âmbito desta investigação, que tinha sido a Bruno Jacinto, ele que era o OLA do Sporting, o oficial de ligação aos adeptos. Ele não esteve fisicamente na invasão a Alcochete, apareceu depois, mais tarde, mas o simples facto de ter viabilizado o crime, de ter ido dentro do centro de estágios retirar elementos que tinham estado diretamente envolvidos, nomeadamente Fernando Mendes, etc., isso foi suficiente para que o Ministério Público
lhe conseguisse imputar a maioria dos crimes pelos quais estavam indiciados já os outros elementos, e o que é certo é que também ele, Bruno Jacinto, está em prisão preventiva. E, portanto, eu, com base nisto, e há um entendimento judicial de que, quer dizer, tão grave é a autoria material dos crimes, é um bocado como aquela expressão que tão ladrão é o que vai à horta como aquele que fica à porta. E neste caso, Bruno Carvalho, sendo o autor moral do crime, se isso de facto efetivamente ficar demonstrado, ele arrisca amanhã ficar em prisão preventiva nos próximos meses por crimes gravíssimos e que têm molduras penais acima, alguns crimes com molduras acima dos 10 anos de prisão, como é o caso do terrorismo, do sequestro, etc.